Bom dia! Segunda é dia de luta e dia de glória. E aqui é o Murilo Diniz, analista do portal Inteligência Política de Brasília. Como foi o primeiro semestre do Congresso Nacional? Esta é a pergunta que vale a pena discutir numa semana que começa como a primeira semana de recesso do Congresso. Ele só volta com força em agosto. Portanto, é um excelente momento para uma avaliação. Muitos brasileiros não percebem um fato: os parlamentares também foram eleitos. Em 2018, além da eleição presidencial, houve eleições para a Câmara dos Deputados e para 2/3 do Senado Federal. Foram eleitos os proeminentes. Estes ganharam as eleições de 2018 por conta de terem transformado esta proeminência, com a força da máquina partidária e dos recursos, em vitória eleitoral. Em um quadro que a política é um espetáculo e a espetacularização da política é um sentido, um parlamento é um dos cenários importantes e que exige um olhar cuidadoso. Em números, temos a seguinte realidade para a legislatura 2019-2023. Houve um aumento do número de partidos com deputados e senadores eleitos que assumiram a atual legislatura. Resultado? Maior fragmentação. Apesar da maior renovação desde 1990, com a saída de vários dos chamados políticos de carreira e a entrada de novas figuras, há ainda uma forte fragmentação partidária combinada ao avanço de políticos conservadores em relação aos valores e também à manutenção da influência das bancadas informais, por exemplo, Bala, Bíblia e Boi. A consequência, mais polarização. As novas lideranças não trouxeram, entretanto, outras práticas à representação política. Não aproximaram as instituições políticas dos eleitores. O tal do outsider não se transformou em um novo, piorou a política e continua tendendo a enfraquecer a democracia. O novo não é uma questão linear e que aponta para a superação dos tradicionais problemas da política brasileira. Há desafios e riscos. Primeiro, porque o outsider tem que manejar dentro do sistema político ou ele servirá apenas de enfeite. Isso requer prontidão e habilidades para fazer política num ambiente de competição aberta. Depois, ele necessita ter alguma competência para a vida pública ou será apenas uma marionete subordinada aos assessores ou ao partido. Por fim, há o risco do outsider não cuidar da democracia e de suas instituições como mecanismo de superação dos problemas brasileiros. O resultado? A renovação pode virar totalmente conservadora. O centro teve e continuará tendo a sua importância. As bancadas temáticas não tiveram tanta influência, exceto em determinados temas. A reforma da Previdência foi um deles. O fato é que a grande quantidade de partidos tornou difícil formar consenso para a realização de debates e votações nas casas legislativas. Em cenários como estes, a tendência é que as bancadas suprapartidárias, com temas mais bem definidos, poderiam ser mais eficientes. Contudo, essas bancadas como a ruralista, a empresarial, a evangélica e a sindical não acumularam força suficiente dentro do Congresso para organizar as suas pautas, propor debates e transformar isto em projetos. Entre as bancadas com maior número de parlamentares, com vínculo direto e formal com o setor produtivo, as recordistas são a empresarial e a ruralista. Estas, assim como a sindical, a feminista ou a feminina, a evangélica, a dos policiais e da segurança, são autênticas. As demais, como saúde, educação, transporte, não têm o mesmo nível de adesão, comprometimento e envolvimento direto com as causas que defendem. As de saúde e de educação, por exemplo, ainda nem se entenderam desde que começou essa legislatura. O fato é que essas bancadas cresceram em poder no Congresso Nacional em razão da imposição do Supremo da fidelidade partidária, mas não buscaram ainda promover uma causa e buscar sensibilizar as suas pautas, a sociedade em relação a elas e, obviamente, como vão votar os seus integrantes. O grande tema para esse segundo semestre é que vamos ter a necessidade de observar cuidadosamente o comportamento do Congresso, que saiu de um passado, de uma instituição absolutamente vacilante,
para uma proeminência também no campo da democracia brasileira, especialmente nessa quadra política. A probabilidade é que essa fragmentação ainda tenha certa imprevisibilidade, mas, ao mesmo tempo, alguns temas mobilizem. E, repito, a reforma da Previdência é um exemplo disso. Os partidos de oposição transformaram, ao seu tempo, o Congresso em um campo de várias batalhas, muito poucas exitosas. Há alguns instrumentos para obstrução e atrasar, mas ainda não teve uma unidade necessária a poder enfrentar o governo e todas as suas articulações e armas. De toda forma, o primeiro semestre foi da Câmara, sob o controle de Rodrigo Maia, como o segundo semestre tende a ser mais do Senado por conta da chegada lá, em agosto, da reforma da Previdência. É claro que haverá outros temas e esses serão debatidos de acordo com a sua importância. Eu aposto que a reforma tributária será um tema quente nesse período. Mas os congressistas também farão parte do coro de ressonância do Executivo, em especial pela tendência de Jair Bolsonaro arengar permanentemente em seu particular presidencialismo de colisão. O ouvinte deve cuidar de evitar o populismo e debater quais são os temas da democracia e da economia que merecem maior cuidado. Foi um período de muita agitação estes primeiros tempos do Congresso e, na verdade, se transformou o tempo real em um tempo emocional muito mais extenso que apenas 6 meses. Deu até uma canseira. Acredito que o segundo semestre ainda será mais agitado por conta da falta de uma base de apoio ao governo e pelas limitações do consórcio governo Maia-Alcolumbre, que não deve permanecer da mesma forma a partir de agosto. Serão dias de lutas e dias de glória, como canta Charlie Brown Jr. Desejo a todos um bom começo de semana, porque informação é nada sem inteligência.